Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos lá dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Louva a Deus pela sua respectiva vida e porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido favorável às nossas vidas. Por aqui o teu servo, auxiliar, irmão Marcelo, passando por aqui para dar continuação na live do livro de Provérbios, escrito pelo mestre Salomão, desta feita o capítulo 7, seguindo ainda na nomenclatura do capítulo 6, a advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade, como também o jovem advertido contra a mulher adúltera. Capítulo 7 dá esse segmento dessa nomenclatura. Observe o que diz a palavra então. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. É no capítulo 7, a partir do versículo 1. Primeira coisa que papai, ele, através de Salomão, terceiro rei de Israel, novamente, volta a afirmar: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Agora por quê? Veja por quê, na sequência dos versículos do capítulo 7. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Por que eu devo guardar os mandamentos? Porque ele é a minha vida. Os mandamentos é a minha vida. Ou seja, eu tenho que viver pelos mandamentos do Senhor. Por isso ele diz: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. A menina dos olhos é essa bolinha miúda, pequenez, dentro aí dessa parte escura, glória a Deus, esse pequeno globo aí, que para enxergar com dificuldade. Então você tem que guardar com a menina dos olhos. O que, Marcelo? Os mandamentos, a lei do Senhor. E o outro, ele diz assim: ata-os, ou seja, amarra os teus dedos, escreve-o na tábua do teu coração. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, ô glória, e a prudência chama tua parenta. Olha aí, para te guardares da mulher alheia. Tudo isso para um fim, para guardar eu e você e a todos quantos desejar. De que, Marcelo? Da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia, sabe, com as suas palavras. Louvado seja o nome de Jesus. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, observe, menino, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Glória a Deus. Será que tem? Como tem, aqui, ali e acolá. E sempre vai existir até que o arrebatamento aconteça, até que Jesus volte. Essas coisas vão acontecer. Mas a gente ora para que essas vidas criem juízo e se volte para o seu Criador, no intuito de se sujeitar, submeter, obedecer. Olha aí, a narração dissertativa, a descrição de Provérbios 7, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Isso é o jovem, menino. Falta de juízo sobre ele. No crepúsculo, à tarde do dia, ou entardecer, ao cair da noite, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeite de prostituta e astuto coração. Olhe bem, um jovem falta de entendimento, e por conta disso e outras perturbações, o que lhe saiu ao encontro durante a noite? Uma mulher, e mulher o que? Prostituta, com enfeite de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, contendeira, entre outras perturbações, e não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos, para você ver como é que é a mulher com espírito de prostituição, que é escrava, glória a Deus, desses pecados, dessas luxúrias de Satanás. Olha o que acontece: aproximou-se dele e o beijou, e o esforçou o seu rosto e disse-lhe. Isso é a mulher com espírito de prostituição, a mulher alvoroçadora, e a mulher contendeira. Ela se aproxima desse jovem falta de juízo e beija-o, e esforçou o seu rosto e disse-lhe. Isso é o versículo 13 do capítulo 7 de Provérbios. Agora olha a sequência. Olha o que ela vai dizer para ele: sacrifícios
pacíficos tenham comigo. Agora, como é que uma prostituta tem sacrifício pacífico? Aonde? Em que lugar? Em que terra? Prostituta, ela vai vender o seu corpo como objeto. Ela vai sacrificar alguma coisa. E com paz, não tem como. Não tem como você se vender, né? O seu próprio corpo era o que essa prostituta estava a fazer, porque encontrou alguém, acredito que menos juízo do que ela, porque a palavra está dizendo que ele era falta, não tinha juízo. Não tinha juízo. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de quem? Do Senhor. Queridos, louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Essa questão de se prostituir, não é nada legal você vender o seu próprio corpo como objeto de escárnio. Não é legal. Não é. Observe 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a seguir. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, neles, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles são o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe? Aí, olha a descrição, versículo 14 de Provérbios 7. Sacrifícios pacíficos eu tenho comigo, isso é uma mulher prostituta. Veja, senhoras e senhores, uma mulher contendeira, uma mulher prostituta, uma mulher que saiu ao encontro do jovem com enfeite de prostituição, e o coração dela turvado, astuto coração. Como então ela iria oferecer um sacrifício de paz? A menos que ela deixasse a prostituição, a contenda, entre outras perturbações, sabe? Olha a narração ainda. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Foi o que ela disse para o jovem. Ela saiu, diligentemente. Olhava pela janela, andava de um lugar para outro, estava na espreita, até que esse jovem, falta de entendimento e juízo, apareceu. Né? Veja bem, já cobri a minha cama, isso é ela, com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Qual amor? Vírus, Eros, Ágape, nenhum desse amor. Qual o amor que uma prostituta vai dar a uma pessoa? Qual o amor em relacionamento sexual e sacrificando aos demônios, aos postes ídolos? Que amor é esse? Vem, saciemos de amores até pela manhã. Um jovem falta de entendimento e uma mulher que se enfeitou com enfeite de prostituta e tinha astuto coração. Qual o amor que ela tinha para dar? Alegremos-nos com amores, porque o marido não está em casa. Casada, hein? O marido não está em casa. Então vem, jovem, saciar de amor, né? Foi fazer uma jornada longe ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só num dia marcado voltará a casa. Assim ela pensava. E assim ela passou por esse jovem falta de entendimento, de juízo, sabe?
Hebreus capítulo 13, versículo 4, venerado seja entre todo o matrimônio o leito sem mácula e sem ruga, porque os que se dão a prostituição, Deus os julgará. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, de maneira que cada um de vós outros saiba possuir o seu vaso em santificação e em honra. Olha o que essa mulher está fazendo. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu, e ele segue-a, logo, como o boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões. Aquele jovem foi, falta de entendimento, sabe? Logo ele seguiu ela, e como um boi que vai para o matadouro morrer. O que é que um boi vai fazer no matadouro? A não ser ceifado, né? Ser abatido. E como um louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos, estai atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou. Olha aí, essa mulher, filha de Belial, prostituta, muitos feridos ela derribou. E são muitíssimos os que por ela foram mortos. Aí o cabra vai, cai na lábia, e como boi ao matador ele vai. E como louco ao castigo da prisão está caminhando para lá. Sabe? Caminho de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Menino, caminho de prostituição é caminho da morte, para aqueles que descem a caminho da morte. Não vale a pena, não vale a pena se vender, prostituir, não vale a pena. Glória a Deus, queridos, louvado seja Deus. E assim tem acontecido, aqui, ali e acolá. Nós estamos orando, buscando a papai, por você, por Itabuna, pelo Parque Boa Vista, pelas ruas, vielas, favelas, periferias e subúrbios, metrópoles, megalópolis, cidades, estados, regiões, continentes, sabe? Louvado seja Deus, países. Estamos orando para que Deus faça uma grande obra sobre essas respectivas vidas. A continuação de Provérbios aí, capítulo 7, glória a Deus. Queridos, fique atento e prudente, para não cair nesses laços, para nós orar. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, não dê lugar a Satanás, não dê lugar à carne, desejos, sentimentos, cobiças, isso vem para todos. Simplesmente eu e você devem se esforçar para banir de nós, de você mesmo. Você tem que vencer a você mesmo. E o maior inimigo do homem é ele mesmo. O diabo é segundo, mas o maior e primeiro é ele mesmo. Temos que vencer o orgulho, a altivez, a prepotência, o eu, o egocentrismo. Temos que vencer vícios. Temos que vencer hábitos de linguagem. Temos que vencer qualquer tipo de perturbação que nos afaste da presença de Deus. Como? Observando a palavra de Deus, os conselhos, as advertências, as exortações. Observando a palavra. Se aquele jovem tivesse juízo, ele não aceitaria o convite daquela mulher que se dizia ser casada, o seu marido em viagem, foi a serviço, a negócio, em terra longe, sem previsão de retorno, levou um saquetel de dinheiro. E ela convida aquele jovem para passar a noite em amores. Amores como? Traindo seu esposo, infidelidade conjugal, tantas outras perturbações. E diz que, como amor, que amor é esse? Se for amor do inferno, infernal, sabe? E paixão carnal, paixão diabólica, não amor. E o jovem, ele cai nessa cilada. E aí, como boi para ser abatido no matadouro, ele foi caminhando,
como louco para ser castigado no presídio, na prisão, ele foi caminhando. E normalmente, senhoras e senhores, o final dessas histórias são calamitosos, desastrosos, catastróficos e muitas das vezes irreparável, irreversível para que tais práticas tenham o costume de coabitar, de praticar. Não é bom nem ter costume, não é bom nem praticar isso. Está solteiro? Espere em Deus, case, para você ter essa vida de casado. Se separou por morte ou por outra situação, não procure casar enquanto seu cônjuge, ex-cônjuge, estiver vivo. E também não procure namorar, porque é assim. Deveria ser crente casar para namorar. Deveria ser o mundo casar para namorar, não namorar e após casar. Deveria. No Antigo Oriente, eu não sei agora, em Israel, por exemplo, glória a Deus, eles não tinham essa questão de namoro, de beijos, de abraços, de aconchego, de carícias. Não. Os pais casavam seus filhos e um não conhecia o outro, não. É só você lembrar de Isaac e Rebeca, aonde Abraão pede para Eliezer buscar uma esposa para Isaac na terra dos seus pais. E ele vai, com os camelos, com os homens, vai e volta. Mas Isaac nunca tinha visto essa mulher, Rebeca, ela não. E quando viram, se casou naquele ato, e aí conheceram um ao outro. Na verdade, deveria ser assim. Um tempo atrás já foi assim, que os filhos namoravam, ou batiam papo, conversavam, sob olhares dos seus respectivos pais. Quando não, os irmãos, família, alguém ali, e outra na porta de casa. Sabe, o pudor se perdeu na estrada. Inversão de valores já está acontecendo há muito tempo. Mas eu lhe pergunto, responda para você mesmo: Deus mudou? A sua palavra mudou? Claro que não. Por que então que eu devo mudar? Por que então que eu devo romper protocolos que não agradam a Deus? Por que então que o que era antes, no passado, era errado, hoje é certo? O que era certo lá atrás, aqui, já é errado. Queridos, vamos acordar. Efésios capítulo 5, versículo 11. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as pelo poder da palavra de Deus. Versículo 18. E não vos embriagueis no vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Versículo 15. Vede prudentemente como andais. Versículo 16. Não como nécios, remendo o tempo, porque os dias são maus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, vigilância está na Bíblia ainda. Ninguém pode tirar, não. E tem que estar dentro de você. Olhar, observar, orar, fugir da presença, da aparência do mal. José não fugiu? Nós não deveríamos fugir também como José? Queridos, que Deus abençoe. Medite nessa palavra. Se desejar, passe adiante. Fica na paz e até logo mais, se Deus permitir, às 6 horas aqui na igreja, em oração.